Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a 41ª videoaula, a 7ª aula de setembro de 2020 para a turma de Maresias e a primeira aula de outubro para a turma do Topolândia. Na última aula, nós encerramos a peça Enganos de Escapim e também fizemos o encerramento sobre Molière. Hoje começaremos a falar sobre Ariano Suassuna, um dos maiores dramaturgos brasileiros e, na minha opinião, o maior. Ariano Vilar Suassuna nasceu numa cidade chamada Paraíba do Norte, que hoje é a capital do estado da Paraíba, com o nome de João Pessoa. Ele nasceu em 16 de junho de 1927 e faleceu em Recife, Pernambuco, em 23 de julho de 2014. Suassuna foi um dos maiores dramaturgos brasileiros, além de romancista, ensaísta, poeta e professor. Foi o idealizador do Movimento Armorial, que é uma iniciativa artística cujo objetivo seria criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. E também foi autor de obras como O Alto da Compadecida, talvez esta a mais famosa, O Santo e a Porca, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. E foi um dos preeminentes defensores da cultura do Nordeste do Brasil. Também foi secretário de Cultura de Pernambuco entre os anos de 1994 e 1998 e secretário de assessoria do governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, até abril de 2014, pouco antes de sua morte. Para quem não sabe, Eduardo Campos era presidente do PSB e candidato às eleições presidenciais de 2014, mas sofreu um acidente fatal de avião em Santos, no dia 13 de agosto daquele ano, 2014, 21 dias depois da morte de Ariano. A biografia. Ariano Vilar Suassuna era filho de João Suassuna, que na ocasião era o presidente do estado da Paraíba, que é o mesmo que governador hoje em dia, e de Rita de Cássia Dantas Vilar. Ariano nasceu nas dependências do Palácio da Redenção, sede do Executivo paraibano. No ano seguinte, o pai deixou o governo da Paraíba e a família passou a morar no sertão, na fazenda Acauã, na cidade de Souza, distante 438 quilômetros da capital. Com a Revolução de 1930, que foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e que culminou com um golpe de Estado conhecido como o Golpe de 1930, que depôs o presidente da República Washington Luiz no dia 24 de outubro daquele ano, e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, pondo um fim à República Velha. Seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro. Naquela época, Ariano tinha apenas 3 anos de idade, e a família mudou-se então para Taperoá, na Paraíba, onde morou de 1933 a 1937. Nessa cidade, Ariano fez seus primeiros estudos e assistiu pela primeira vez a uma peça de mamulengos. Mamulengo é um tipo de fantoche do Nordeste brasileiro. E também a um desafio de viola, cujo caráter de improvisação seria uma das marcas registradas também da sua produção teatral. O próprio Ariano Suassuna reconhecia que o assassinato de seu pai ocupava posição marcante em sua inquietação criadora. No discurso que ele fez durante a posse na Academia Brasileira de Letras, ele disse: "Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra a sua morte, através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem, através da lembrança, dos depoimentos dos outros e das palavras que meu pai deixou." O assassinato de João Suassuna ocorreu como desdobramento da comoção posterior ao assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas. Ariano Suassuna atribuía à família Pessoa a encomenda do assassinato de seu pai, contratando o pistoleiro Miguel Laves de Souza, que atirou em João pelas costas no Rio de Janeiro. Em razão disso,
Ariano não concordava com a alteração do nome da cidade onde nasceu, de Paraíba do Norte para João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. A formação acadêmica. A partir de 1942, Ariano Suassuna passou a viver em Recife, onde terminou em 45 os estudos secundários no ginásio pernambucano, no Colégio Americano Batista e no Colégio Oswaldo Cruz. No ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1950. A carreira. Ariano estreou seus dons literários precocemente no dia 7 de outubro de 1945, quando o seu poema Noturno foi publicado em destaque no Jornal do Comércio do Recife. Na Faculdade de Direito do Recife, ele conheceu Hermílio Borba Filho, com quem fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Já em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1948, sua peça Cantam as Harpas do Sião, ou O Despertar de Princesa, foi montada pelo Teatro do Estudante de Pernambuco, e, em seguida, Os Homens de Barro. Seguiram-se Alto de João da Cruz, de 1950, que recebeu o prêmio Martins Pena. No mesmo ano, ele volta a Taperoá para curar-se de uma doença pulmonar, e lá escreve e monta a peça Torturas de um Coração. Ariano retorna a Recife, onde, entre 1952 e 1956, dedica-se à advocacia e ao teatro. Em 1953, ele escreve O Castigo da Soberba e depois O Rico Avarento, de 1954, e o aclamado Alto da Compadecida, de 1955, que o projetou para todo o país. E foi essa a primeira peça de teatro que eu apresentei em 1985, quando tinha apenas 17 anos, no papel do Padre João. Em 1962, o crítico teatral Sábato Magaldi diria que a peça O Alto da Compadecida é o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Sua obra mais conhecida já foi montada exaustivamente por grupos de todo o país, além de ter sido adaptada para a televisão e para o cinema. Em 1956, Ariano afastou-se da advocacia e tornou-se professor de estética. Estética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Ele começou a dar as aulas na Universidade Federal de Pernambuco, onde se aposentou em 1994. Em 1957 vieram as peças O Santo e a Porca e O Casamento Suspeitoso. Depois vieram O Homem da Vaca e O Poder da Fortuna, de 1958, e A Pena e a Lei, de 1959, premiada 10 anos depois no Festival Latino-Americano de Teatro. Ainda em 1959, Ariano funda o Teatro Popular do Nordeste, também com Hermílio Borba Filho, onde monta as peças Farsa da Boa Preguiça, de 1960, e A Caseira e a Catarina, de 1962. No início dos anos 60, interrompeu sua bem-sucedida carreira de dramaturgo para dedicar-se às aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Ali, em 1976, defende a tese de livre docência com a peça A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. De formação calvinista e posteriormente agnóstico, converteu-se ao catolicismo por influência de sua esposa Zélia, com quem se casou em 19 de janeiro de 1957. Essas três vertentes influenciariam sua obra de forma significativa. Ele disse: em quase todo o meu teatro, um pouco por causa da natureza da sátira, mas também um pouco, parece, por causa da minha formação calvinista, eu passo o tempo todo julgando os outros e a mim mesmo, absolvendo ou condenando os bons e os maus. Talvez no supramoralismo do Deus dos profetas caibam não só as vítimas, mas os chicotes, as espadas, aqueles que o empunharam e até o chefe de todos eles, o demônio, cujo papel e cuja missão só Deus pode entender. Em suma, dentro da minha cegueira, o que acho é que Deus, para nós, é um arquejo, uma aspiração. Por hoje, nós encerramos.
Na próxima aula, continuaremos a falar um pouco mais da história e da biografia de Ariano Suassuna. Uma boa tarde a todos e até semana que vem.